Então, falando um pouquinho mais sobre os cladogramas, como eles são construídos, nós vamos, então, voltar um pouquinho para o que nós tínhamos dito anteriormente, que há necessidade de selecionar muito bem os caracteres, as características que são utilizadas para fazer uma análise, para que você tenha resultados confiáveis. Então, os caracteres, como nós tínhamos dito, eles podem ser morfológicos, podem ser moleculares, mas eles precisam ser caracteres homólogos. Então, nós vimos que os caracteres homólogos são aqueles que ocupam a mesma posição anatômica do corpo e também eles têm a mesma origem embrionária. Então, eu não posso comparar, por exemplo, a pata direita de um sapo com a perna esquerda do mamífero, por exemplo. Então, nós temos sempre que observar as estruturas, desde que elas sejam, então, homólogas. E, além disso, esses caracteres, eles precisam ser derivados ou apomórficos. O que seriam caracteres derivados ou apomórficos? São aqueles que são novidade, representam uma novidade evolutiva para aqueles grupos, que, ou seja, que não estavam presentes anteriormente ou que estavam numa condição anterior diferente. Vamos usar o exemplo aqui das penas das aves, né, que representam uma apomorfia para um grupo, aqui por esse cladograma, o grupo seria o grupo das aves, e que é uma condição que deriva, que surgiu a partir de uma condição anterior, que está presente nos répteis, e também continua existindo aí na pata das aves, por exemplo, que são as escamas córneas. Então, veja, escamas córneas, ao longo da história evolutiva dos grupos, ela teria, então, dado origem às penas. Elas têm a mesma posição anatômica e a mesma origem embrionária, ou seja, as escamas córneas dos répteis, elas são epidérmicas, e as penas das aves também, elas são de origem epidérmica, e ambas têm na sua composição queratina. Tá? Então, essa seria, por exemplo, o exemplo de uma condição apomórfica, que então, que são as penas em relação a uma condição anterior, plesomórfica ou antiga, que são as escamas córneas. Poderíamos aqui também considerar, por exemplo, aqui a presença de vértebras, que está presente em todos os organismos desse grupo aqui, todos os vertebrados, que seria uma novidade evolutiva, uma apomorfia, que estaria presente aqui no ancestral de todo esse grupo. Ela deriva de uma condição anterior, que era a ausência dessas vértebras. E essas características, quando elas são compartilhadas, quando elas definem os meus clados, os meus grupos monofiléticos, nós vamos dizer que elas são caracteres, então, apomórficos, e se eu refinar ainda esse termo, nós vamos dizer que eles são sinapomorfias, caracteres derivados compartilhados. Observem, por exemplo, aqui, a condição das quatro patas, que está presente aqui no ancestral dos tetrápodes, que inclui, então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, é uma novidade evolutiva, ela não estava presente nos grupos anteriores, então não estava presente nos peixes, surge a partir dos anfíbios, e ela é compartilhada por todos esses táxons aqui. Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos possuem uma característica compartilhada, que é a presença das quatro patas. Então, seria uma apomorfia, ou melhor, uma sinapomorfia. Tá? Então, é uma novidade evolutiva compartilhada. Como se faz a leitura, então, de um cladograma? Nós vamos lembrar que nós temos, então, esses diferentes ramos do cladograma, que ao longo desses ramos está acontecendo o processo de anagênese, ou seja, aquelas modificações, as mutações que vão levando, né, a evolução das espécies. Então, que nós estamos representando nas pontas dos ramos os nossos táxons, então seria aqui espécie, ou gênero, ou família, são os grupos de estudo. E vamos lembrar que onde está esse nó, que representa essa quebra, essa separação daquela linhagem original, nós temos um evento de cladogênese, ou seja, surge uma barreira que isola de um lado e de outro indivíduos da mesma espécie ou do mesmo gênero, por exemplo, que passam a evoluir separadamente. Então, ao longo dos ramos, a anagênese, e em cada nó está representando aí a cladogênese, aquele evento que separa, então, as linhagens. Então, normalmente aqui, nas extremidades estão representados os táxons, aqui estão representados como letras, mas poderia ser um nome, né, daquele táxon, o nome da espécie, o nome do gênero, o nome do reino, por exemplo. Como já falei, os nós representamos os eventos cladogenéticos, e quando você observa no cladograma números, geralmente está associado a uma legenda, e esses números representam, então, as características, as novidades evolutivas, ou sinapomorfias
de cada um dos grupos. Então, 1, 2, 3 e 4, aqui se representam, então, características derivadas, apomórficas, compartilhadas, certo? O 5 é uma apomorfia, só que ela é exclusiva do táxon E. Então, a gente poderia até usar mais um termo, que seria uma alta apomorfia, exclusiva desse ramo aqui. Tá? Então, sinapomorfias, sempre que são compartilhados. Por exemplo, o 2 aqui é compartilhado pelo C, D e E. E lembrando sempre que a relação entre os táxons, observe aqui o nó, então B com C ou C com B é a mesma coisa, certo? Então, sempre ler dessa forma. Eu prefiro usar esses termos como grupo basal, aquele que seria o mais antigo, o primeiro a derivar em relação ao ancestral. Então, vamos considerar que aqui está a próxima base, vamos imaginar como uma árvore mesmo, a próxima base, então o grupo mais basal, mais antigo, que derivou primeiro, aqui nesse caso é o C. E os grupos mais apicais, os que estariam mais próximos da extremidade, observe que aqui, então, temos um novo evento de cladogênese, mas que mostra que B e A derivam do mesmo ancestral em comum e que eles estão mais proximamente relacionados, ou seja, compartilham um único ancestral em comum dos dois, e que eles estão mais relacionados do que os dois em relação a C, é o C. Nesse caso, a gente pode também dizer que eles são grupos irmãos, B e A. E como eu já falei, o que a gente mais gosta, né, fica feliz em reconhecer nos grupos, são as apomorfias compartilhadas, ou sinapomorfias, porque são elas que vão definindo, então, os agrupamentos. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, mamíferos, aves e répteis possuem um ancestral em comum, definido por uma sinapomorfia, que é o ovo miniótico, por exemplo, e as escamas de queratina. Então, todos esses táxons são esse clado monofilético, esse grupo monofilético digamos, suportado por essas condições sinapomórficas, né, essas unidades evolutivas compartilhadas. Assim como as quatro patas aqui na origem, né, no ancestral dos tetrápodes, que é esse grupo todo, ou das vértebras, que representam, então, uma sinapomorfia para todos os vertebrados. Mais um exemplo, então, mostrando aqui os táxons terminais, esse grupinho monofilético, crustáceos com hexápodes, que é os insetos, esse clado definido aqui, esse grupo monofilético, por essa novidade evolutiva, que é a mandíbula, né, um aparato bucal que se apresenta nos caranguejos quanto nos insetos. E aqui, esses dois são mais relacionados do que o grupo das aranhas, os escorpiões, que são os quelícerados. Então, veja que eles têm uma outra característica, que é a presença de quelíceras. Eles não têm essa condição que é a mandíbula. Mas os três táxons derivam do único ancestral em comum, que define o filo artrópoda, dos invertebrados, e a novidade evolutiva principal aqui é a presença de apêndices articulados. Poderia ter mais novidades evolutivas acrescentadas aqui, como é o caso, por exemplo, do fato deles terem um exoesqueleto quitinoso, o fato deles fazerem a substituição desse exoesqueleto de tempos em tempos, né, fazer a muda, e assim por diante. Então, aqui um grupo monofilético, e aqui um outro grupo monofilético menor dentro desse grupo monofilético, os três filos. Vocês poderiam me ajudar a responder aqui? Quantos grupos monofiléticos vocês conseguiriam observar aqui? Então, veja, o grupo como um todo é um grupo monofilético, tem um único ancestral em comum. Então, a gente poderia contar como um, representado aqui como o aqui em cima. Esse clado todo aqui, um grupo monofilético, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebe, então, que nós temos 9 grupos monofiléticos, uma filogenia com um grupo hipotético de 10 espécies. Então, aqui um grupinho monofilético, entre o G e o H, lembrando que eles podem ser considerados em grupos irmãos, já que eles são muito mais próximos entre si do que de outros. E aqui nós temos, por exemplo, um grupo, se eu tentasse colocar, por exemplo, o C e o D juntos, será que eles seriam um grupo monofilético? Observe que eles não têm um grupo, não tem um ancestral comum exclusivo só deles. A gente pode dizer que é um grupo polifilético. Ele representa apenas, né, ancestrais distantes, né, em duas linhagens separadas. E aqui, um grupo que possui quase todos os seus descendentes e o ancestral. Falta, então, incluir o E e o B. Então, a gente poderia representar um grupo parafilético. Certo? Então, vamos, digamos, continuar, né, fazendo exercícios, tentando fazer a leitura desses cladogramas, que é o mais importante nesse momento. Então, lembrando que a cada ponto
você pode, então, localizar as novidades evolutivas, as apomorfias ou sinapomorfias quando elas são compartilhadas, como é o caso aqui, por exemplo, da presença da notocorda que define todo o filo cordata, e assim por diante. Então, as várias sinapomorfias listadas, os táxons terminais, observando que estão nesse cladograma, o grupo mais antigo, mais basal, é o grupo dos urocordados, e os grupos mais apicais, mais terminais, seria todo esse clado aqui, que é o grupo dos amniota. Certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem sempre, né, nos questionar. Até a próxima. Ai, não sei, Thais.